esta maravilhosa palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Não só nesta manhã, mas podemos dizer que é nesta época, a época em que a boa palavra do Senhor não tem faltado em nosso meio. Devemos aproveitar, porque é na inspiração do Espírito Santo, o Senhor de toda a glória. É o 394, mão ao arado. As irmãs ajude-nos, os irmãos ajude para a glória do Senhor. 394. Em sua mão ao arado já pôs, constante e precisa ser. Conhece, irmãs? Sério. Então ajude-nos aí, né? 394. Salve, amada igreja, na santa paz, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo a conta escurecer. A em Cristo pensando, em oração vigilando, com gozo e amor trabalhando para Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada Deus, Jesus te consola. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições, mas eu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Graças a Deus. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te louvará, pensando gozo e glória e luz te consolará. Esquecerás teus lugares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lugares, tribulações e pesares, Aleluia. quando na glória desfrutares perfeita. Por quê? Graças a Porque Deus. a preocupação desta vida não acompanha no arrebatamento, ela será eliminada, será cancelada. Preocupação que temos hoje, mesmo no sentido direto ou indireto, é uma dor Isso que é verdade. sentimos. Jesus. A dor da preocupação, ela está presente e não passa de nós, até o determinado tempo do arrebatamento. Por isso que a estrofe azul, a estrofe diz: esquecerás teus lugares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. As preocupações não acompanharão o arrebatamento. Há uma mudança Ô, glória. da consciência para a inocência, e tudo já se tornou novo em Cristo Senhor da glória. É verdade. E dada essa oportunidade para operar também aqui na criação, já vamos continuar no mesmo tema do Vale do Sossego, não é? Até começou a ler, Ezequiel 37, Ezequiel
esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes, submissão, né? Submissão a Deus. Nós nunca devemos perder a submissão a Deus. Não é? Submissão é a maneira de estar sempre sujeito a Deus. Mas aqui no versículo, aqui ele mandou profetizar, depois no versículo 11, 12, 13, ao 14, ele dá explicação ao profeta. Depois abrange todo o mundo, não é? Essa situação. No 11 ele diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dos vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14. E porei em vós meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor da glória. Senhor Deus, acabando de ler a tua palavra, Senhor, uma sequência que o teu servo já tinha começado, Senhor. E cada momento nós seremos esclarecidos na virtude do teu Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Irmãos, pode observar, quem conhece o texto mais, sabe que Israel estava endividado com Deus sobre pecado. Israel tinha assumido a lei, e na lei era necessário que ele trabalhasse 6 anos. E o 7º ano, deixava a terra em descanso. Está em Gênesis 23:10, para a memória, Êxodo, melhor dizer. Israel começou a transgredir. E eles tinham uma promessa com Deus, se eles não transgredissem a lei de Deus, nunca eles sairiam da Palestina, que é a terra da promessa que o Senhor entregou ao patriarca da nação de Israel, Abraão. Mas dependia também daquela lei que Deus tinha imposto a Moisés, até mesmo pedido do povo. Então o povo estava responsável a cumprir aquelas regras. Só que a ambição às vezes invade o coração. Às vezes invadindo deles também pode invadir o nosso, nós temos que estar se vigiando. E eles passaram aquela preocupação excessiva, não. Nós não vamos deixar de trabalhar 6 anos, porque pode nos faltar como. Mas o Senhor deu toda a instrução, não. Eu darei mantimento que supra os 6 anos até o 7º. Mas eles começaram a teimar e a terra começou a enfraquecer. Já não produzia praticamente nada. Até quando completou 70 transgressões, isso está em Jeremias capítulo 25, 11. Aí o que Deus fez? Deus empurrou o povo lá para a Babilônia. Se nós olharmos no sentido geográfico de Jerusalém a Babilônia, era mais ou menos quase 1000 quilômetros. E o povo foi andando a pé com crianças, assim por diante, sofrendo por causa da quebra da lei sabática. Mas Deus é justo. Deus é, se Ele dá um mês ou seja, no caso, se Ele dá 10 anos, não é 11, não é 9,5, é 10. Porque Ele é justo. E
Ezequiel indo para a Babilônia, chorando à beira do rio de Babilônia, lamentando. E os que levavam em cativeiro diziam: louva a Deus em terras estranhas. Não podemos de maneira nenhuma. Além de nós estarmos sendo escravizados, ainda ser levados para terras estranhas. E aí aconteceu, eles ficaram naquele local, suportando culturas diferentes, cumprimentando pessoas que eles, segundo a tradição, um gentil, para cumprimentar um judeu, primeiramente era necessário que fizesse uma aliança. Uma aliança, um conceito religioso. E aí eles poderiam ter um contato. Agora não, eles foram levados cativo e estava sofrendo totalmente naquele país de Babilônia. Mas a profecia era para 70 anos, não era mais da palavra de Deus. Aí o profeta Ezequiel, que era da mesma época, ele estava em Babilônia. Só que quando Deus queria falar com Ezequiel, as profecias, Deus não falava em Babilônia, Deus levava a Jerusalém. E de Jerusalém, Deus passava as informações ao profeta. É a terra da promessa, é a perseverança da palavra de Deus. Foi aonde Ezequiel recebeu esse comunicado. Ele teve uma visão do vale de ossos secos. Nesse sentido bíblico que eu estou referindo, referência, se nós olharmos no sentido também geográfico, Babilônia está lá embaixo e Jerusalém está em cima. Por isso que é chamado de vale, porque estava no lugar mais baixo. E naquela época, Babilônia dominava todas as nações do mundo, dominava o mundo todo, na época do profeta Daniel. E a palavra do Senhor expressou a ele: aonde está esse vale? Onde estão esses ossos? Estão dentro do vale. Ou seja, na língua mais simplificada, está dentro de Babilônia, estão dentro do vale de Babilônia. E por que tanta sepultura? Porque cada nação tirava vantagem sobre Israel. É o perigo do povo da terra, é isso. Quando Deus castiga Israel, irmãos, não devemos de maneira nenhuma usurpar contra eles. Devemos compadecer, nem Israel, nem nós, nenhum de nós, devemos sempre compadecer uns dos outros e não usurparmos. Aí o povo já estava exausto, de tanto ficar naquele sofrimento, naquela escravidão, e a saudade da sua pátria ia cada vez mais comovendo o povo. Eles chegaram a dizer: junto ao rio de Babilônia, nós choramos e lamentamos com saudade de Sião. A lamentação era muito grande. Eles foram ficando, até parece que a esperança desapareceu na vida deles. Assim também, muitas vezes, a gente não estiver bem informado na palavra, parece que Deus esqueceu de falar conosco, mas não, a esperança está presente. É uma realidade nessa palavra. Aí veio a palavra do Senhor a Ezequiel em língua figurada. Pode porventura esses ossos reviver, ou seja, pode porventura esse povo que está aqui no cativeiro voltar novamente a ser florescidos ou reflorescidos em sua pátria? Aí Ezequiel, como homem submisso, claro, humilde, sujeito a Deus, respondeu: Senhor, tu sabes. Aí ele começou a detalhar. O Ezequiel era um profeta típico, não é? Naquela época, no Antigo Testamento, as profecias tipificavam algo. Então Deus falou com Ezequiel: olha, esses ossos secos que estão aí, você vai assoprar sobre eles, vai profetizar, e eu irei novamente reforçar as forças. Quem sabe nesta manhã tem alguém desanimado, até pensando o contrário, mas não, o Senhor da glória, Ele tem uma promessa para cada pessoa que confia nele. E não vai. Isso é a nossa segurança.
determinado lá na glória, porque o Senhor não falha. Continuou. O profeta certamente é o dever de todos nós, nunca querer saber muito, né? Nunca querer saber muito, ser sempre submisso a Deus e aos irmãos. E ele começou a explicar. Esses ossos secos, Ezequiel, são a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Eis que eu porei neles nervos, porém peles, carnes, e reavivarão novamente. Não que literariamente era uma sepultura, mas era uma palavra figurada sobre Israel, que nós estamos comentando. E isso aconteceu no tempo determinado que a profecia se cumpriu. Por isso que, olhe bem, irmãos e irmãs, prova de Deus dá. Aí Israel não estava passando prova, sabe disso, não é? Israel não estava passando, o que é que ele estava sofrendo? Repreensão, ele pecou. Prova é quando você não peca e Deus prova. Aí é prova. Mas quando a pessoa transgride a palavra de Deus, ela é repreendida, aí não é prova, é repreensão. Então Israel não estava na prova, Israel estava sendo repreendido por Deus. E quando Deus nos prova, isento de transgressões, que no caso como Jó e outros mais, qual é a nossa atitude? Se é provação, qual é a nossa atitude para vencer as provações? Paciência. Está compreendendo? Paciência. As provações. Mas se entendemos que estamos sendo repreendidos por Deus, qual é a nossa atitude para vencer aquela repreensão, compreender? Humildade. Reconhecimento dos seus próprios pecados. Por isso que o cristão, na unção de Deus, na sabedoria de Deus, ele vai muito bem. Porque ele não confunde prova com repreensão. Se ele não confunde, automaticamente ele sabe se comportar daquela maneira. Mas dá-nos a entender que Israel nem compreendeu que era uma repreensão. Por quê? Eles disseram, nossos ossos secaram, ou seja, nós estamos aqui em Babilônia e não temos como sair daqui. Parece que Deus não irá nos tirar mais daqui. Só que o profeta Jeremias já tinha profetizado que aquele período era 70 anos. Deus, ele nos ajuda em tudo, até nossas dúvidas, em nossas incredulidades. Às vezes, ele nos ajuda a continuar. Aí veio a resposta. Israel está dizendo lá em Babilônia que o Senhor esqueceu, que os nossos ossos secaram, que ficamos sequíssimos, mais do que secos. Aí o Senhor disse, não, eu estou acertando uma conta com o seu povo, ou com vocês. E no tempo determinado, eu determinarei, e vós saireis de Babilônia, bem regozijante, bem avivados, não é? E perdoados também, porque Deus, ele é justo. Aleluia. Se nós lermos Salmo 126, que o Salmo anterior cronológico, não é, que foi escrito depois do Salmo 137, vemos que Israel volta alegre. Esses ossos aqui se cumprem. Esses ossos que estavam secos, agora recebem uma ordem. Deus, para livrar, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele livra da maneira que ele quer. Agora Israel volta, reverdecidos, reflorescidos, alegres e dizendo, não é? Quando nós regressou, nos tirou do cativeiro, estava, parece, como aqueles que sonham. Então, a nosso coração se encheu de alegria e as nossas bocas de riso, nossos lábios de riso, dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Oh,
ver que lá em Babilônia, Daniel travou teve uma luta travada, porque naquela época, quando Israel foi liberto de Babilônia, Babilônia já não tinha mais o seu potencial. Quem governava agora já era o rei do Persa, porque Babilônia perdeu o seu império na época da transgressão de Balsazar, filho de Nabucodonosor, quando levou aquelas concubinas, ajuntou concubinas e mulheres e levou os vasos da casa do Senhor para promover poligamia, bacanismo. Então Babilônia tinha sido derrotada pelos persas. Só que, para Deus livrar, não tem dificuldade. Na hora certa, Ele livra a mim, você, os que creem na sua palavra. É uma realidade disso. Então, o que aconteceu? Daniel compreendeu, por isso, irmãos, nós temos que orar e também examinar a palavra. Porque Daniel, humilde, sujeito aos seus companheiros profetas, ele começou a ler o livro do profeta Jeremias, em Daniel 9, 1 e 2, 3. E ele compreendeu que o tempo da profecia desses vales de ossos secos estava se cumprindo, mas não tinha uma direção, uma atitude para liberar Israel do céu da Babilônia, já era dos persas, mas era classificado ainda como Babilônia. Israel começou, o sofrimento foi em Babilônia, e os persas davam sequência ao império de Babilônia. Tinha os mesmos costumes, assim por diante. E Daniel observou e disse: olhe bem, está no tempo da profecia se cumprir. E essa profecia não é mentira, porque foi Deus que falou. Os seus irmãos entenderam que um profeta não persegue outro? Interessante. Um profeta não persegue outro. Quem persegue o profeta de Deus é o inimigo de Deus. É a realidade. Então, o Daniel, respeitosamente, começou a examinar a profecia de Jeremias, capítulo 25. E ele descobriu que estava no fim da profecia. Mas nada de providência do rei que tomou posse, levar Israel ao retorno para Jerusalém. Aí Daniel entra em oração. Está observando que a nossa estrutura de perseverança está em ajudar um ao outro, em oração e outras coisas necessárias. Isso é muito lindo para nós. Então, Daniel entrou no processo da oração. Ele orou jejuando por 21 dias. Por que ele orou jejuando por 21 dias? Porque ele precisaria obter uma resposta do rei. Quando Israel iria para a sua pátria, retornando assim por diante. E depois, no primeiro dia que o profeta começou a orar, eu já tinha respondido a oração. Veio Gabriel trazendo a notícia a Daniel. Mas para que Gabriel chegasse até Daniel, foi uma guerra forte. Porque Gabriel não é guerreiro. Gabriel é mensageiro. Guerreiro e Miguel e Gabriel, os anjos, não são usurpadores. Eles não entram em uma área que não lhe pertence. Eles são irrepreensíveis, respeitosos às hierarquias de Deus. Então, quando Gabriel veio trazer notícia a Daniel, o que aconteceu? O adversário travou a passagem para que Gabriel não chegasse até Daniel. Então, com a oração, a gente enfrenta as potestades do ar de uma maneira tremenda, só que nós somos vitoriosos em tudo. Daniel, como ou seja, Gabriel, como terreno, não é usurpador, ele não entra em uma área que não lhe pertence, ele parou. Mas tudo isso, referente àquele movimento todo, era dentro de Ezequiel 37.
os ossos agora estavam envelhecendo-se em Israel, voltando. E depois da sequência, nós vemos no capítulo 10 do livro de Daniel, foi necessário o Senhor mandar um homem guerreiro, o anjo ou general guerreiro. Sabe como se chama ele? É o guarda de Israel, né? Ou seja, é o protetor de Israel. Melhor dizer, o guarda de Israel é Cristo. E o protetor de Israel é o anjo, é o arcanjo Miguel. De Daniel, capítulo 12. Então, Deus mandou o arcanjo Miguel para que ordenasse ao diabo que saísse da frente. Você vê que tem coisas que a gente não pode usurpar. Hoje tem um mudismo muito grande, eu tenho temor, pavor e muito pavor quando alguém fala palavras com Satanás que os anjos não têm coragem de falar. E a gente observa muito esse pecado horrível. Então, Miguel, ele chegou e só expressou: o Senhor te repreenda, saia. E mais nada do que isso. Aí o espaço foi aberto para que Gabriel, o mensageiro, Miguel não é mensageiro. Se não estou compreendendo como Deus ele coloca cada coisa no seu lugar decentemente. Aí veio Gabriel dizendo: olha, Daniel, no primeiro dia das tuas súplicas foi ouvidas. E eu vim por causa das tuas súplicas. Aí começou a estudar Daniel, os detalhes, não só da volta de Israel para Jerusalém, mas também já foi uma revelação sobre o nascimento do Messias. Oh, maravilha! Aleluia! Uma coisa muito linda. E tem aqui sobre essa profecia, irmãos, interessante, que é 200 anos antes que acontecesse algo, o profeta Isaías tinha profetizado que Deus ia levantar um rei pagão para livrar Israel lá do cativeiro. Imagina a providência de Deus, a visão, a onisciência de Deus. Lá no capítulo 45 de Isaías, primeiro, na sequência, Deus teve aquela visão. E eu levantarei Ciro, e ele fará com que o meu povo suba novamente para Jerusalém. Mas Ciro não era judeu. Ciro era um rei pagão que nem sequer ainda tinha nascido. Este é o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Então ele continuou trabalhando, e na oração de Daniel, Deus ouviu a oração. Se Daniel não tivesse orado, o que acontecia? Israel ficava lá? Ficava, irmão? Não, mas Daniel ficava devedor de orar. Deus tiraria Israel de outra maneira. Só que Daniel, ele ficava com dívida. Porque quando Deus nos dá uma responsabilidade para nos honrar para a glória dele, é para isso que ele dá. Aleluia, glória a Deus. Se Daniel não tivesse entrado em oração, Israel sairia da mesma maneira. Só que a responsabilidade e a honra foi dada a quem? A oração a Daniel. Semelhantemente, Pedro estava previsto para morrer no dia seguinte, mas a igreja foi incumbida em orar. E através daquela oração, Deus livrou Pedro das mãos de Herodes. Só que, se a igreja não tivesse orado, Pedro também não teria morrido. Porque Deus não limita em seu trabalho. Só que a incumbência da igreja, a igreja ficava com falta, porque Deus deu a honra à igreja e a igreja rejeitou. Está compreendendo? Porque Deus já tinha dito a Pedro que ele não morreria novo. E Pedro ainda estava novo, está em 21:18 de João. Pedro só morreria quando estivesse bem velho. Isso sucedeu lá em Roma. E ele foi preso ainda novo. Por isso que você olha nos textos, no contexto da palavra, Deus não se limita em trabalhar. Só que o que ele faz, o que ele determina, a honra que ele nos dá, nós devemos receber com alegria. Qualificado é o nome dele. Aleluia. É uma realidade nessa palavra, porque é honra dele dado a
uma plena honra. Isso é muito lindo. E por fim foi cumprida a profecia. Depois das orações de Daniel, 5 que ele estava incluído, depois de 21 dias de resistência, não de oração, mas de resistência, porque o efeito da oração veio no primeiro dia. Isso tem número em Daniel 9:23. No primeiro dia já houve o decreto. O decreto de quem? O decreto de Ciro. Olha como a palavra cumpriu. Eu vou resumir já nesse horário de sempre. Abra sua Bíblia aí em Crônicas 36, 22, Segundas Crônicas. Está logo depois de Primeiras Crônicas e Reis. 36 de Segundas Crônicas. E a profecia se cumpriu maravilhosamente porque foi Deus quem falou. É a nossa confiança em Deus. É a nossa confiança. Aleluia. E graças a Ele. Nós damos graças a Deus por isso. Aqui no capítulo 36, versículo 1 e 22, no livro de Segundas Crônicas, 23 também, diz aqui a palavra de Deus. Versículo 21, não sei se o Concado vai ler, ou quer que eu leia. 21 ao 23, no capítulo 36 de Segundas Crônicas. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se consagrasse no seu sábado. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, também por espírito do céu. Assim, de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, dividiu todos os reinos da terra. Ele encarregou que ele ficava a casa em Jerusalém, e saindo lá, vem vós guerra, e todo o seu povo de suba, e o Senhor seu Deus fica com ele. Eita maravilha! Compreendeu? Até que os 70 anos se acabassem, porque foi dito no princípio, Israel tinha transgredido 70 anos sabáticos, e segundo a ordem da lei, mas foi 70, não foi 71, nem 29, era a conta que Israel tinha com Deus. Aí Israel foi para aquele local, conhecido como Vale, porque o local é baixo, como já disse. E as nações estavam ali com sepulturas, porque todas as nações tiravam vantagem sobre Israel. Só quando chegou no tempo exato, aí veio a palavra de Deus. Para qual finalidade? Para cumprimento da profecia. Eita coisa linda! Para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Irmãos, nós devemos dar muita graças a Deus, que essa lei não está mais conosco. Devemos dar muitas graças a Deus que Israel transgrediu e foi executado pela sua transgressão, porque a transgressão foi condicional. Nós é diferente, somos diferentes. Primeiro, que o crescimento do Espírito de Deus em Israel na época não foi igual hoje. Para promover um arrependimento mais rápido e uma solução instantânea. Mas com tudo isso, Deus não desprezou a nação. Agora, o que acontece? Para que se cumprisse a profecia do profeta, Deus levantou quem? Ciro, que já não era mais Babilônia, era a Pérsia, que hoje é Irã e Iraque. Essa guerra terrível que está aí. Veja bem. Aí o que aconteceu? Ciro, um rei pagão, se converteu num pastor pacífico e deu a Israel o apoio total de subir de Babilônia da Pérsia na época para Jerusalém. Para qual finalidade? Porque Ezequiel tinha profetizado da parte de Deus que aqueles ossos iriam
reverdecer novamente. E tudo sucedeu para a honra e glória do nome do Senhor da glória. Nós também somos assim, somos humanos, temos altos e baixos, mas o Senhor está nos exortando. Perseverai, porque eu farei com que a vossa vida seja sempre reverdecida em mim, diz a palavra. No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu desci o mundo, diz a palavra. Esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Não desanimemos, antes pelo contrário, confiemos no Senhor plenamente. Ainda que a vida esteja espiritualmente ressecada, caída, automaticamente parece que não haverá mais solução. Não, quem deu a palavra primeiro foi Deus. E Ele dá a palavra última, é Ele. E a palavra com fidelidade para a glória dele. Em Cristo Jesus. Louvai o nome do Senhor. Os irmãos compreenderam o trabalhar de Deus? Ele não usou nem um judeu da promessa, ele usou um pagão. Um rei pagão, Ciro, rei da Pérsia. Agora ele diz: o Deus do céu, Deus trabalha assim, da maneira que Ele quer. O Deus do céu me encarregou de reconstruir uma casa para Ele lá em Jerusalém, no templo, que Jesus haveria de nascer e reinaugurar aquele templo, como Jesus nasceu, cresceu, entrou no templo, inaugurou o templo e cumpriu toda a profecia. Mais uma vez, Deus continua nos agraciando, como tem nos agraciado. Vamos terminar esse trabalho tão lindo, não é? Hoje nós não somos mais valiosos só que os altos e baixos da vida traz problema, né? É o título da campanha, e é verdade, a gente não está ressecado, mas a gente sofre algumas coisas, às vezes por consequência do corpo, aquilo que sujeitou veio de Adão. E às vezes também Deus nos repreendendo. Tem que observar tudo isso. Mas em tudo nós somos mais do que porque o Senhor falou. Eita maravilha! Podemos agradecer, né? Vamos agradecer a Deus. O irmão agradecendo aqui. Graças ao Senhor. Louvado seja Deus. Bem. Graças a Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, nessa manhã, diz amém. Graças a Deus. Bem, que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã. Louvado seja Deus. Pode ter certeza de uma coisa, louvado seja Deus. Todos nós aqui estamos saindo com a vida de vitória aqui nesta manhã. Amém. Palavra de louvado seja Deus, né? De bênção, de vitória, né? Louvado seja Deus, de exaltação, louvado seja Deus, né? O Senhor vai tirar da humilhação, louvado seja Deus, né? Para a bênção, para a vitória. Quem queria assim, diz amém. Vamos orar pela Luzia Tavares Cândido. Está internada, entubada. Quem crê que Deus pode visitar ela, diz amém. Vamos apresentar a Luzia Tavares Cândido. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, e neste momento, meu Pai, o Senhor venha visitar, meu Pai, Luzia Tavares Cândido. Toca nela, meu Senhor amado, naquele hospital. Toca nela agora, meu Senhor Jesus. Oh, meu Pai, venha confundir aqueles médicos, venha confundir aquelas medicinas. O Senhor é poderoso, meu Senhor amado, para tirar ela daquele hospital, meu Senhor. Tudo para a honra, para a tua glória, para que teu nome venha ser glorificado. Ó, meu Pai amado, meu Pai querido, de maravilha. Obrigado por esta manhã, meu Pai. Obrigado, meu Senhor amado, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos trazido aqui nesta manhã. Confirma a tua bênção vitória, venha repreender todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém. Louvado seja Deus. Quem crê na sua vitória nessa manhã diz amém. Amém. Todo mundo assim, ó, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo. Está fazendo a oração da fé, foi, né? Foi a oração da fé que nós fizemos agora, né? Amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão. Foi em paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Leva sua bênção, sua vitória. Louvado seja Deus. A palavra agora de manhã foi palavra de bênção. Quem quer assim diz amém. Amém? Uma revelação foi a palavra. Louvado seja Deus. Amém?